E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Além do Esteto Podcast, feito por estudantes para levar conhecimento e curiosidades para profissionais da saúde, acadêmicos e população em geral. Olá, eu sou o Lucas Natan. Eu sou Iago Souza e estamos aqui hoje com a professora doutora Niede Santana para abordar um tema de saúde pública, sífilis congênita. Então, professora, por favor, se apresente, nos conte um pouquinho da sua história. Certo, eu sou Niede Santana, eu sou pediatra no alojamento conjunto do Hospital e Maternidade Dona Regina e no ambulatório de egressos do mesmo hospital. Sou professora na Ciências Médicas e na UFT de Medicina e sou preceptora tanto do internato do AFIA e da UFT quanto da residência médica de pediatria da UFT. Perfeito. Então, doutora, para iniciarmos o nosso assunto, o nosso papo, eu gostaria que a senhora explicasse um pouco mais para os nossos ouvintes o que é a sífilis congênita. Tá, a sífilis congênita é uma infecção grave, potencialmente fatal, que é transmitida para o bebê através da placenta, né? Então, é uma doença sexualmente transmissível, que é rastreada no pré-natal e o tratamento é acessível e está disponível no SUS. E quais são as manifestações clínicas, então, da sífilis na gestação? Tá, a sífilis adquirida, tanto na gestação quanto para parceria sexual, a sífilis ela é definida em 3 momentos, né? A sífilis pode ser primária, secundária e terciária. A sífilis primária, o paciente vai apresentar uma úlcera, geralmente única, indolor, não coça, não tem mau cheiro, é uma úlcera limpa, né? A gente fala no lugar de inoculação do treponema, que é o agente que causa a sífilis. Então, pode ser num órgão sexual masculino, feminino, pode ser na boca. E essa lesão, ela desaparece sozinha, sem tratamento. Mas a pessoa continua sendo portadora da infecção. Além disso, na sífilis secundária, pode haver manifestações dermatológicas variadas, né? Qualquer tipo de lesão, mancha, úlcera, bolha, tem que procurar a unidade básica de saúde para ter diagnóstico, o adulto, né? Pode ser lesões nas plantas, nas palmas, lesões em qualquer lugar, lesão em cavidade oral. E depois desse momento secundário, a sífilis fica latente. De 10 a 40 anos, a pessoa pode evoluir com sífilis terciária, que é uma manifestação grave, neurológica. O paciente pode ter demência, convulsões, pode simular uma AVE, né? Pode matar. Manifestações cardiológicas, né? 30% dos pacientes não tratados evoluirão com sífilis tardia. Certo, doutora. E como que é realizado o tratamento da sífilis na gestante? Outra coisa, eu queria lhe fazer 2 perguntas em uma. Como que é realizado o tratamento da sífilis na gestante e se há necessidade da gente tratar a parceria? Tá. Antes da gente falar sobre tratamento, acho importante a gente falar como que a gente vai perceber que esse paciente tem sífilis, tá? Então, já desde aquele primeiro momento daquela sífilis primária, tem exames que se positivam, né? E aquela sífilis latente, os exames também permanecerão positivos. E é interessante a gente pensar que a maioria dos pacientes vão estar nesse estado latente, que é um estado que o paciente não tem manifestações clínicas, mas tem exames positivos e continua transmitindo, tanto sexualmente quanto a mãe para o bebê. Então, durante o pré-natal, é feito um rastreio nessas gestantes, né? Independente de ter ou não sintomas. Ela vai fazer métodos que a gente chama treponêmicos, são específicos para sífilis, e vão fazer métodos não treponêmicos, o VDRL, para a gente falar em termos mais diretos, que é o que a gente mais faz. Então, esse rastreio deve começar com um teste rápido. Esse teste rápido demora 30 minutos para ser realizado e ele é um teste específico para sífilis. A questão é que mesmo depois do tratamento, essa pessoa pode ficar com teste rápido positivo por toda a vida. Daí a importância da realização do VDRL. O VDRL, ele é quantitativo. Então, ele vem a resposta assim, o seu VDRL é positivo, 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16, 1 para 32, né? Sendo que em infecções mais recentes, ele costuma estar mais alto.
né? E é importante porque depois do tratamento, essa pessoa precisa ser acompanhada fazendo esse VDRL, que o tratamento adequado significa que esse VDRL vai cair, mesmo que a pessoa mantenha teste rápido, por exemplo, positivo por toda a vida. Então, é importante rastrear no pré-natal, todas as gestantes precisam ser rastreadas. No início do pré-natal, no final da gestação, no momento que entra na maternidade, para ter um parto, ou um abortamento, ou um bebê natimorto, é obrigatório que seja feita a triagem em todas as maternidades. E aí, se ela tiver o diagnóstico durante o pré-natal, o tratamento de eleição para gestante é penicilina benzatina, né? Bezetacil, falando mais claramente para todo mundo entender. Então, pode ser feito em 2 esquemas diferentes. Se a pessoa está lá naquele primeiro momento da infecção, é certeza que está no primeiro momento, até 1 ano de evolução, ela vai tratar com dose única. Vai tomar uma injeção de um lado do glúteo e a outra do outro lado do glúteo. A questão é, a maioria das gestantes, elas não têm sintomas. Eu não sei em que momento aquela gestante se infectou. Eu só descobri a sífilis porque a gente rastreia no pré-natal, né? E aí ela vai receber 3 doses com 1 semana de intervalo. E isso é muito importante, que ela entenda que ela precisa fazer no intervalo correto. Porque depois, quando esse bebê nascer, a gente vai avaliar se esse tratamento foi de maneira adequada. Então, é importante que a gestante que tem sífilis, ela entenda que ela precisa guardar os exames dela, eles têm que estar com ela e têm que estarem anotados no cartão dela de gestante. E ela tem que ter as datas que ela fez essa penicilina benzatina, para a gente ver se obedece os critérios de tratamento adequado ou inadequado. Como é uma infecção sexualmente transmissível, é importante a gente entender que tem que tratar todas as parcerias. Isso a gente precisa quebrar a cadeia epidemiológica, né? De um transmitindo para um, outro transmitindo para um. Não adianta nada a gestante tratar se a parceria sexual dela não for tratada. Então, não está relacionado o tratamento do parceiro com ele ter exames positivos ou negativos, certo? Ele sempre será tratado. Se ele se encaixa em sífilis recente, com dose única. Se ele tem exames todos negativos, ele também vai fazer bezetacil, dose única. E se ele não sabe em que momento foi infectado, ele vai fazer 3 doses igual ela. E, doutora, a senhora comentou que o teste rápido ele pode ficar positivo para o resto da vida. E isso geraria uma cicatriz? É importante a gente falar sobre cicatriz sorológica. A cicatriz sorológica é permanência de algum exame positivo, seja um VDRL, seja um teste rápido, seja um FTA-ABS, positivo numa pessoa que não é portadora mais da infecção. Mas aqui é preciso deixar claro que a gente tem critérios rígidos sobre o que é cicatriz. Então, uma gestante que chega lá e fala pra gente assim, eu tratei no pré-natal, mas ela não pode comprovar esse tratamento, ela não tem cicatriz sorológica. Cicatriz sorológica, obrigatoriamente, a pessoa comprova o seu tratamento, esse tratamento foi adequado e houve queda de pelo menos 2 diluições no VDRL. Ou seja, ela tem que guardar o comprovante de tratamento, o VDRL que ela tinha do início de tratamento para a gente comparar com agora, e não por quê? Porque o VDRL é baixo, 1:2, eu vou considerar que é cicatriz? Não, se você não comprova o tratamento, não tem como ser cicatriz. Então, é importante guardar para a vida toda as informações de quando você teve sífilis, mesmo que foi anterior à gestação. Certo. Então, a senhora deixou claro, então, que o parceiro, independente se seja um parceiro fixo ou um parceiro casual, tem que fazer o tratamento para sífilis também. Tem. Ela tem que avisar para todas as parcerias dela que ela é portadora de sífilis. E outra coisa importante, todo contato sexual de um portador de sífilis tem que ser tratado e ele deve fazer triagem para outras ISTs, né? HIV, hepatite B, hepatite C, né? Tem que ser avaliado para a gente quebrar a cadeia epidemiológica de todas essas ISTs. E todas as parcerias, obviamente, o parceiro da gestante, se ele tiver outras parcerias sexuais, elas também têm que ser tratadas. O que acontece muito, uma das causas mais frequentes de sífilis congênita, né, que transmitiu para o bebê intraútero, é o fato da parceria não aceitar ser tratado.
Então, se a parceria não for tratada, a mãe tem que usar preservativo, senão ela vai se infectar de novo e a chance de passar para o bebê, quanto mais tempo esse bebê fica intraútero exposto a sífilis, maior a chance dele contrair sífilis. O tratamento tem que ser o mais precoce possível. Certo. Talvez uma dúvida que possa surgir dos ouvintes, das ouvintes, estou gestante, fiz a medicação. Essa medicação, ela oferece algum risco para o bebê? Nenhum, ao contrário, ele trata o bebê também. Então, é a droga de escolha. Aí existem as situações de exceção, né? Vamos dizer que a gente tem uma gestante que teve uma anafilaxia, um quadro grave com penicilina benzatina. Não é apenas falar eu tenho uma alergia, porque a maioria das pessoas tem medo de tomar, né? Não, um quadro grave, ela realmente tem uma anafilaxia à penicilina benzatina. Existem alternativas, mas ela vai ser tratada com alternativa terapêutica, mas ela vai ser considerada inadequadamente tratada, porque aí essa droga não diminui a chance desse bebê contrair sífilis. As drogas alternativas, as medicações alternativas. Bom, e ainda sobre o bebê, como que é conduzido esse bebê que está com sífilis? Tá, então o que acontece é o seguinte, ou porque aquela mãe durante o pré-natal tinha exames todos negativos, era assintomática, mas na entrada dela da maternidade ela faz um teste rápido para sífilis, que é o primeiro exame que vai se positivar, né? Então ela acabou de contrair sífilis aqui no final da gestação. Esse teste rápido vai estar positivo. Ou naquela mãe que tem história na gestação de sífilis, quando o bebê nasce, a gente vai ter 3 coisas para avaliar. Se o tratamento dessa mãe na gestação foi adequado. E o que é um tratamento adequado? É um tratamento feito com penicilina benzatina, que foi iniciado até 30 dias do parto, que foi tratado de acordo com a fase clínica que essa mãe está, ou seja, se ela tinha indicação de fazer dose única, ela fez dose única. Se ela tinha indicação de fazer as 3 doses, que a maioria das gestantes tem indicação de fazer as 3 doses. Ela fez as 3 doses, com o intervalo correto entre as doses, né? De 7 a 9 dias, mas preferencialmente 7 dias. Se não há risco de reexposição ou reinfecção, então se ela tem um parceiro que não tratou, há o risco de reexposição ou reinfecção dessa gestante. E além disso, a gente vai avaliar o VDRL. Então, o que tem que acontecer na gestante? Aquele primeiro VDRL dela, ele tem que cair no que a gente chama de 4 titulações em 6 meses, para a gente considerar ela adequadamente tratada. Então, assim, posso entender um pouco, para a gestante poder entender um pouco. Ela era 1/64, por exemplo, ela tem que baixar agora, depois de 6 meses de tratamento, 1/4, né? 3 meses ela tem que ter baixado 2 titulações. Não precisa ela ficar ansiosa com isso, porque isso vai ser avaliado pelo médico, né? Quantas titulações. Mas para ela ter uma noção, se ela 1/64 no primeiro trimestre de gestação e agora ela está 1/32, ela é inadequadamente tratada. Então, esse é o primeiro ponto do pilar que a gente vai colocar. O segundo ponto é se essa criança é sintomática ou assintomática. Aqui vale frisar que a maioria dos bebês portadores de sífilis congênita nascem sem manifestações clínicas, mesmo tendo sífilis congênita. Daí a importância do rastreio. Esses sintomas, daqui a pouco eu explico melhor, porque tem os sintomas da sífilis congênita recente, né, precoce, que é até 2 anos de vida do bebê, e os da tardia. Bom, esse bebê é sintomático, ele será tratado. Essa mãe foi inadequadamente tratada, ele também será tratado, a depender do rastreio. E a comparação do VDRL do bebê com o VDRL da mãe. E aqui eu quero deixar claro que não se faz teste rápido em bebê. O bebê tem que ser avaliado de acordo com o VDRL. A gente faz um comparativo. Se a mãe foi adequadamente tratada, o RN é assintomático, o VDRL dele não é maior do que 1 vez a diluição do materno, a gente considera um RN só exposto. Esse bebê não é notificado, não é investigado, não é tratado, mas é seguido. Todos os bebês são seguidos. Agora, se em alguma coisa dessas ele não fechou, ou porque a mãe foi inadequadamente tratada, ou porque ele é sintomático, ou porque ela tinha um VDRL 1/4 e o dele era 1/16, 1/64, esse bebê vai ser todo rastreado e vai ser tratado de acordo com esse rastreio, tá? Então, normalmente funciona assim: se o rastreio inteiro dele está negativo,
e inclusive ele é assintomático, ele vai fazer bezetacil, igual a mãe, dose única. Se o rastreio dele, alguma coisa está positiva, ele vai ser tratado por 10 dias. Geralmente é tratado com penicilina cristalina. Ambas são drogas de escolha, tá? Sobre a sintomatologia, que eu falei que eu ia explicar melhor, da sífilis congênita, a gente vai diferenciar se ela é precoce, até 2 anos, ou se ela é tardia. A sífilis precoce, ela pode ser grave. Se a mãe se infectar no primeiro trimestre, possivelmente ela vai evoluir com abortamento. Se ela se infectar no segundo trimestre, isso óbvio se não houver tratamento, né? Se ela se infectar no segundo trimestre, esse bebê vai ter quadros mais graves. Agora, ela se infectando no final, que o bebê fica pouco tempo exposto, ele pode nascer assintomático e ter sífilis. Por isso a importância do rastreio. Quais sintomas? Icterícia, que é o amarelão, que não se justifica por outra causa, lesões dermatológicas, pode fazer quadros que simulam uma pneumonia, pode fazer desconforto respiratório, pode ficar com o baço grande, com o fígado grande, tá cheio de ínguas, lesões ósseas, lesões oculares, pancreáticas, hepáticas, renais, por isso tudo isso é rastreado quando o bebê nasce. É feito exame de um hemograma. Um bebê com sífilis congênita, ele pode simular uma sepse neonatal. Ele pode ir a óbito por causa de uma sífilis congênita. Então, as pessoas precisam entender. Um dia uma mãe me disse que eu não precisava me preocupar que o bebê dela tinha exames positivos para sífilis congênita, porque isso dava na água. Não, isso não dá na água, isso é transmitido sexualmente e é uma doença grave. Então as pessoas precisam entender. A sífilis congênita ela é tão importante do ponto de vista epidemiológico que, pela Organização Mundial de Saúde, ela é considerada um marcador de qualidade de pré-natal. Se nós temos muita sífilis congênita e ela é tratada com uma medicação barata e acessível no SUS, então se a gente está tendo sífilis congênita é porque essas gestantes não estão tratando adequadamente, não estão seguindo adequadamente no pré-natal, porque a gestante que teve diagnóstico no pré-natal, ela faz VDRL todos os meses, né? A parceria dela vai ficar fazendo VDRL de 3 em 3 meses, até 1 ano da infecção. Precisa fazer esse segmento, a pessoa precisa entender que sífilis também mata adulto, tá? Agora, a sífilis congênita tardia, mais de 2 anos de evolução, então aquele bebê que nasceu em um hospital onde não é feito rastreio, triagem, o teste rápido, né? No interior, ele pode chegar com sintomas depois de 2 anos. Esses sintomas causam alterações físicas que causam deformidades e ficam por toda a vida da pessoa, né? Pode ser um nariz em cela, uma fronte olímpica, o ossinho da perna muito encurvado, ele pode ter tido uma rinite serossanguinolenta, eu quero chamar a atenção disso aqui. Lá na sífilis precoce, nunca é normal uma criança ter secreção nasal coriza com sangue. E isso pode ser um sintoma lá no início e causa destruição dos ossos do nariz e isso depois a pessoa vai ter o nariz em cela, o nariz achatadinho. Pode ter malformações dentárias pro resto da vida, perda de audição, perda visual, pode ter epilepsia, pode ter alterações de desenvolvimento. O quadro vai ser mais grave quanto mais tempo ela ficou com esse bebê intraútero sem tratamento, tá? Ótimo. E assim, então a mãe trata, o bebê trata, mas a mãe, na hora do parto, ela ainda está com sífilis e a gente sabe a importância do aleitamento. A sífilis em si, ela vai atrapalhar, ela é contraindicada na amamentação? A amamentação é permitida na sífilis, tá? O que acontece é assim, existem raras exceções, né, que uma mãe vai estar com lesão de sífilis, aquela que eu falei dermatológica, lá na sífilis secundária, quando o bebê nasce, ela está com lesão na mama. Aí naquela mama, ela não amamenta até que ela trate, naquela mama. Mas a transmissão pelo leite materno não contraindica aleitamento materno, tá? Inclusive, em relação às lesões sifilíticas, digamos que ela chega lá na maternidade, iniciando o trabalho de parto, e ela é examinada, e a gente vê lesões de sífilis no canal de parto, isso contraindica o parto vaginal também, tá? É importante que a mulher entenda que é uma doença sistêmica, e ela pode causar N manifestações, tanto nela quanto no bebê. Tem alguma mensagem que a senhora gostaria de deixar
para as mães, para os nossos ouvintes, que quanto a sífilis ou ao cuidado, acho que já deixou bem claro a importância do rastreio, do cuidado, né, durante toda a gestação e de todo acompanhamento, mas tem alguma mensagem que a senhora gostaria de deixar? Eu quero deixar claro também que todo bebê que foi exposto a sífilis ou teve sífilis congênita, ele precisa ser seguido até os 18 meses. Ele vai fazer VDRL com 1 mês, com 3 meses, com 6 meses, com 1 ano e com 18 meses, a gente faz o FTABS, um exame mais específico, para ver se realmente aquele caso vai fechar como sífilis. Então, é importante que as mães entendam que às vezes a criança tomou antibiótico 10 dias, mas ela não está fazendo segmento. Então, apesar da gente usar nos serviços do SUS e nos serviços particulares aqui de Palmas e no Brasil, a droga de escolha não é usada uma droga alternativa, pode haver falha nesse tratamento. A gente só vai descobrir se a gente acompanhar. Então, eu quero frisar que o acompanhamento, o segmento é tão importante quanto a investigação e o tratamento. Perfeito, doutora. Bom, eu queria dizer para a senhora que foi muito boa a entrevista com a senhora, foi muito boa a conversa com a senhora. Quero agradecer em nome de toda a equipe do Além do Esteto e deixar claro que estamos de portas abertas para as senhoras para novos episódios, tá bom? Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Níade, pela sua presença. Com certeza esclareceu e gerou reflexão sobre a sífilis congênita e os impactos para a mãe e o bebê. Aos nossos ouvintes, agradecemos a sua companhia até aqui. Espero que tenham entendido mais sobre o tema de hoje. E caso tenha algum tema que queira ouvir ou pergunta sobre os nossos próximos temas, só nos enviar no directs ou caixinhas de perguntas no nosso Instagram.